Agora eu gostaria de convidar a Elaine Oliveira e a Michele, ainda ajustando aqui a apresentação, porque alguns estão com problema de conexão, tal, então estamos administrando essa questão. Michele e Elaine podem abrir a câmera e aí elas vão apresentar o trabalho sobre o patinho surdo, uma análise dialógica da tradução e adaptação para a cultura surda. Então, fica à vontade, Michele. A Elaine, inclusive... Ai, que bom, Elaine. A Elaine estava com um probleminha na câmera. Vamos, então, segurar aí a conexão para a gente conseguir dar continuidade. Então, eu vou fechar minha câmera, deixo vocês para a apresentação e logo voltamos, tá bom? Boa apresentação. Olá, tudo bem? Tá tudo certinho com vocês? Tá certo para fazer a versão vocalizada? Muito bem, obrigada. Uma boa tarde a todos e todas, muito prazer estar aqui hoje. Nosso tema é o patinho surdo, né? E aí nós vamos falar sobre essa questão do dialogismo, como que funciona isso para a cultura surda, essa adaptação. A Michele, esse é o nome visual, como eu fiz aqui agora há pouco, e o meu nome é Elaine. Bom, ela está estudando doutorado, eu estou estudando mestrado, junto com a Neiva, com a doutora Neiva, que é a nossa orientadora. Pode passar, por gentileza? Alguém consegue me ajudar, por gentileza, passar o slide? Pois bem, e aí o nosso objetivo, né? Qual é a importância de fazer esses estudos na língua de sinais para a cultura surda, abordando essas perspectivas que nós encontramos dentro desse dialogismo para a cultura surda? Essa análise, como seria essa análise dentro dessa perspectiva? E aí a gente passa a pensar nessa questão adaptativa da língua de sinais e os conceitos, que são vários os conceitos, os detalhes que estão internalizados nessa cultura surda. E esses trabalhos também. Nós sabemos que a questão da língua de sinais ela é muito visual. E aí nós começamos a perceber, né, essas literaturas que têm ouvintes, né? E tem também a questão do patinho surdo, que nós vamos fazer uma análise. Vamos mostrar para vocês, então, todas essas abordagens. A metodologia, como que ficou discriminada a nossa pesquisa? Primeiramente, nós pegamos esse tema, né, com relação a esse patinho surdo, e aí nós fizemos um trabalho dessa pesquisa qualitativa. Foi um recorte desses conceitos, e aí nós conseguimos várias perspectivas fazer esse recorte e essas abordagens. Então, nós temos essas perspectivas dentro da ADD, que seria discriminação de interpretação de análise, e aí nós passamos a fazer, então, a interpretação. Como que seria, então, essa ADD? Essa análise dessa descrição de interpretação de análise bem visual e depois toda essa discriminação, essa profundidade dessa interpretação quando nós fazemos essa interação para transcrever essa literatura surda. Quais são os objetos que poderiam ajudar nessa perspectiva? A imagem fugiu aqui. Eugênio, por gentileza? Ah, tá. Voltou. Pois bem, a sociedade, toda essa perspectiva que nós temos aqui dentro Bezerra, 2012, Sobral, 2003, dos autores, do referencial teórico, e Giacomelli,
2016. Todas essas perspectivas, esses conceitos que compõem a nossa pesquisa e constroem os saberes. Então, essa perspectiva dessa análise dialógica do discurso, ela vai ter vários referenciais teóricos que vão contribuir para a importância desses contextos. O resumo da obra, por gentileza. Os autores. O primeiro autor, o Fabiano, ele vai trabalhar essa questão da literatura surda com relação aos desenhos, à pesquisa e todos os contextos que faz parte dessa narrativa. E é importante a gente perceber essa visão a partir dessa parte visual do surdo. E também Lodenir Canop, que contribui também para essa questão da L1, L2, como que é essa questão da tradução, essa importância tradutória. E vários outros contextos desse foco de pesquisa que nós estamos aqui relacionando. As características visuais dessas imagens, elas contribuem muito também para com que a gente possa perceber essas referências de cada desenho dentro das perspectivas daquilo que irá ser o contexto da literatura surda. E isso é muito importante para acompanhar o processo. Pode passar? Então, posso esperar o intérprete? Eu vou usar o português? Sim, só um minuto, por gentileza. Permitir. Então, como a Elaine falou, a nossa pesquisa, a partir da análise dialógica do discurso, analisando então a adaptação surda do patinho surdo, a gente falou na descrição, na análise e interpretação. Eu havia encaminhado um slide novo com uma ordem diferenciada, mas foi usado o slide antigo, por isso que eu pulei e voltei, né? Nos nossos critérios, a gente começou então falando, então, como a Elaine colocou, os autores, comentando os dois autores e mais a ilustradora, né? Que ela então descreveu um pouquinho da história deles. Sendo membros atuantes na comunidade surda, eles trazem então respaldo a fazer essa adaptação surda. Nós passamos no segundo momento, então, a um resumo da obra, onde a gente, então, faz no nosso artigo, no nosso trabalho, a descrição da capa, né? Que é uma capa colorida, traz um patinho, o desenho ele é todo redondinho, mostra que é próprio para crianças em fase de alfabetização sinalar, que é o público-alvo desta literatura. A gente vai trabalhar o interior da obra. O único momento em que a obra é colorida é a capa. O interior, ele é próprio para pintar. Então, a gente descreve como é que acontece, como é esse interior da obra. Como dito, o público-alvo é crianças em fase de alfabetização. Crianças em fase de alfabetização, elas querem pintar, sejam crianças surdas ou crianças não surdas, né? E o resumo da adaptação surda, adaptação por quê? Porque tem um outro texto de partida, a princípio, que é o Patinho Feio, de Andersen, né? Mas, para a criança surda que não conhece, o Patinho Feio, o clássico, é uma obra como se fosse uma criação. E ele tem diferenças muito latentes de uma obra para outra. Nós vamos trazer aqui algumas diferenças, né? No Patinho Feio, do Andersen, todos os personagens ouvem. O filhote que passa por problema é um filhote de cisne que nasceu num ninho de patos, né? No Patinho Surdo, tem personagens surdos, tem ouvintes e surdos. O filhote é um filhote de pato que nasceu num ninho de cisnes. Tem essa diferença também. No Patinho Feio,
não marca localização, é um campo, né? É um terreiro, um lugar lá onde tem os animais, as aves que nascem. Já no patinho surdo, tem uma marca de localização, o Rio Grande do Sul. Por quê? Os autores, adaptadores, eles são do Rio Grande do Sul. Eles estavam trabalhando lá. Mesmo que o Fabiano é de Alagoas, mas na época ele já morava no Rio Grande do Sul, estava estudando. A ilustradora é do Rio Grande do Sul. Então, eles colocam este acontecimento acontecendo na Lagoa dos Patos, que é no Rio Grande do Sul. Né? O ápice da história no Patinho Feio é o encontro deste cisne, que se descobre cisne ao final da história com outros cisnes, e tá tudo feliz. O ápice do Patinho Surdo é ele encontrando a sua família original, a família de surdos, né? E se descobrindo surdo com outros sinalizantes. Mas o Patinho Surdo ainda marca umas outras diferenças, que é, ele tem a inclusão do personagem intérprete, que é algo próprio da comunidade, da vida da comunidade surda. O intérprete para mediar a comunicação entre surdos e aqueles que não conhecem, entre surdos sinalizantes e aqueles que não conhecem a língua de sinais. Eu poderia dizer surdos e ouvintes? Nem sempre, porque tem ouvintes que são bilíngues e não precisariam dos intérpretes, não é verdade? Mas ali é os intérpretes, ele está mediando com a família de cisne, que era ouvinte e não sabia a língua de sinais. E aí nós trazemos alguns excertos para vocês. Nós vamos pular alguns por causa do tempo. Mas então, a obra é composta verbo-visualmente, ilustração e texto escrito. O Sobral, ele vai dizer o seguinte, não são coisas separadas. A ilustração faz parte do texto escrito e os dois fazem uma composição discursiva. Eles criam um discurso. A criança, qualquer criança surda e não surda, em fase de alfabetização sinalar, em fase de alfabetização, ela lê o texto verbo visualmente, ela lê a imagem tanto quanto ela lê o texto escrito. Primeiramente, ela lê só a imagem, porque ela ainda nem sabem o texto escrito, não é verdade? Então, agora, marcas culturais que vão aparecendo, assim, o texto escrito fala um casal surdo. A imagem mostra patos, e os patos, as asas dele têm dedos. E eles estão sinalizando. Então, chama a atenção do leitor tanto a palavra no texto escrito pato surdo, quanto essa imagem do personagem que sinaliza. Na segunda imagem, o texto diz que a pata desesperada gritava em sinais. Perdi meu ovo. Gente, se alguém está lendo gritava, nós pensamos gritar, grita com a voz, som. Mas o surdo, a gritar dele tem a expressão, ele grita com as mãos, ele usa as mãos. E a pata está sinalizando, perdi. Então, visualmente, tu vê o desespero no desenho. Por isso, a importância também do ilustrador como um sujeito autor e adaptador da obra infantil, né? O tempo vai pular, então vou escolher mais uma imagem ou duas, né? Essa imagem vai mostrar o quê? Quando o patinho nasce, o rosto da mãe é de dúvida e tem um sinal de interrogação na ilustração. O rosto do pai é de zanga, de bravo. Que história é essa? Todos os cisnezinhos estão com bicos e os bicos se mexem. E as asinhas deles são asas normais. O único que tem asas com dedinhos é o patinho surdo. E ele já tenta sinalizar e a imagem mostra essas coisas. Né? É uma leitura visual que é forte, é uma marca que mostra, e os surdos vão se espelhar, vão viver essa experiência de vida surda, onde os pais ouvintes percebem e passam por momentos de angústia, rejeição, dúvida. Que história é essa? Um filho diferente, né? E, enquanto isso, a imagem, o texto vai dizer, né? O texto diz que o filhote é diferente porque é surdo. E outras coisinhas mais que agora nem enxergo e o tempo não deixa. Um outro momento mostra os cisnezinhos cantando. A história diz que a mãe levou eles para cantar, mas o cisne surdo não cantava, que é uma coisa diferente da comunidade surda. Experiência de vida surda registrada nesta adaptação, né? E vocês vão perceber, o patinho, ele tá triste, ele sai. A história diz que ele sai de perto, porque ele se sente isolado.
a experiência de ouvinte, isso deixa com que ele saia de perto dessa família, com que ele se sinta rejeitado, solitário, né? E aqui ainda trago uma última imagem para que a gente traz, onde aparece a família dos cisnes, né? Onde todos mexendo o biquinho, as asas deles são normais, então eles estão falando, eles não têm asas aptas a sinalizar, asas aptas a falar. Enquanto a família dos patos, todos eles estão com as asinhas, com dedinhos, a mãe pata, os patinhos, e estão sinalizando. Eles estão conversando em sinais. E a mamãe pata está, então, contando a história para a mamãe cisne, como que ela perdeu o seu patinho, o seu filhinho, né? E no meio da história tem o intérprete, porque a mãe cisne é uma mãe ouvinte que não sabe a língua de sinais. Então, elas precisam desse personagem para mediar a comunicação entre as duas, né? E é muito interessante essas observações, e o nosso tempo está se esgotando, né? Por fim, a gente diz assim, olha, a literatura, o Patinho Surdo, ele não pertence mais só à comunidade surda, mas ele pertence a quem lê, surdo e não surdo. Ele sai de dentro da comunidade surda para o mundo, e ele vai levando experiências para outras pessoas. E os adaptadores estão nesse meio termo, nesse caminho, onde eles recebem o texto de alguém e levam para outro alguém, sendo super importantes, né? Nesse processo tradutórios. Nossas referências, nossos contatos. Um super beijo para vocês. Agradecemos. Obrigada, Michele. Obrigada, Elaine. Uma análise, né, dialógica de um processo de tradução que não é só linguístico, mas também vocês tentaram explanar a questão da imagem, da ilustração, o contexto social dos autores. Realmente é algo bastante aprofundado e nos traz muitas reflexões, né? Pena que o nosso tempo aqui é bem pequenininho, mas já deu um gostinho de quero mais para poder conhecer um pouquinho mais da pesquisa de vocês, tá? Então, muito obrigada pela apresentação. Agora o Ricardo vai chamar nosso próximo apresentador aqui.